Trade TV hoje recebe o Jean Pontara, sócio-diretor da J. Pontara, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o mercado food service, o mercado de alimentação fora do lar no Brasil. Já primeiro, um prazer estar recebendo você aqui no Trade TV. Eu gostaria que você iniciasse comentando a respeito do mercado food service no Brasil, como você vê o mercado hoje. Né? Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. O mercado de food service, conceituando, é um mercado de alimentação fora do lar. É um mercado onde engloba aí os restaurantes, todo o serviço de alimentação fora do lar e todos os players que andam dentro desse mercado, tanto quem fornece, como quem utiliza o serviço, como quem transforma, os transformadores. Esse é basicamente o conceito do que é o mercado de food service. O mercado de food service, nessa próxima década, vai passar por um momento de ouro, né? Nós temos aqui no Brasil dois grandes eventos, a Copa e a Olimpíada, e a crença de todo o setor de restaurante, das associações, dos operadores individuais, das indústrias, é que vai ser uma grande década, né? Em função disso, a expectativa que se tem para esse setor, antes de qualquer fato real, a própria expectativa tem puxado os investimentos nesse setor. Então, pessoas que têm aí algum recurso, estavam pensando em fazer alguma coisa, foram lá no food service e investiram. Montaram seu restaurante, ou foram pelo caminho mais seguro, que é adquirir uma franquia, comprar uma rede já estruturada de alimentação. Então vai ser um grande ano, vai ser uma grande década, inclusive, do food service. Estamos todos muito ansiosos pelo que esse mercado vai trazer, tanto de inovações, como de faturamento, para todos nós desse setor. E é isso que a gente espera para o food service. Em relação aos fornecedores, a indústria, né? Como você vê o papel da indústria, né? A atuação da indústria, como ela está se preparando aí para atender esse mercado? Né? Uma boa pergunta. A indústria está passando por um momento de mutação dentro do setor, né? Há 10 anos atrás, os restaurantes preparavam, elaboravam quase que todos os ingredientes do seu cardápio, né? Hoje, os restaurantes têm optado, por diversos fatores, até pela escassa mão de obra, por ser cozinhas de finalização, onde eles recebem os ingredientes já pré-elaborados, com algumas etapas já de elaboração, e a cozinha basicamente finaliza esse prato, monta e apresenta. A indústria está alinhada com isso, né? A indústria está preocupada, preocupada em se adaptar para esse novo modelo de operação dos restaurantes no Brasil. Os restaurantes individuais que continuam preparando e todos os seus ingredientes continuam com o seu espaço, continuam crescendo, continuam em franca expansão. Mas, de fato, a indústria está se preparando, desenvolvendo produtos mais inteligentes para esse setor, né? E procurando também bons distribuidores, né? Boas parcerias, distribuidores atacadistas, distribuidores multimarcas, distribuidores dedicados, distribuidores híbridos. O canal de distribuição, que é hoje o canal mais especializado para chegar direto ao operador. A indústria não tem expertise em fazer entregas fracionadas. Hoje um restaurante médio que sirva aí 300 refeições por dia vai ter um ticket de compra diária de produtos estocáveis entre 100 e 150 reais. E a indústria não consegue fazer isso. A indústria precisa que o operador faça. Então, a indústria está preocupada em criar produtos e desenvolver bons distribuidores que possam chegar com o seu produto até o final. Falou do mercado atacadista distribuidor, né? Eu gostaria que você comentasse o papel desse atacadista distribuidor nesse cenário, né? E, em consequência, o pequeno varejista, se ele entra também nesse mercado, seja com uma rotisseria dentro da sua loja, seja com produtos prontos, semi-prontos, né? Como você vê esse segmento? Né? Ótima pergunta. O food service não seria abastecido se não existissem os distribuidores, os atacadistas e o pequeno varejo. Por quê? Como eu já disse, a indústria ela não tem logística, não tem estrutura interna e não tem expertise para fazer a entrega ponto a ponto. Ela precisa do distribuidor, né? O atacadista ele tem o papel de atender emergências dentro da rede. Então, uma rede de restaurantes fez sua compra com o distribuidor.
O distribuidor foi lá, entregou, aumentou o número de refeições. Ela precisa imediatamente comprar um ingrediente a mais, uma carne, um arroz, um feijão, um óleo, e o distribuidor só vai ter entrega daqui a 2 dias ou daqui a 1 dia, e ela precisa abastecer imediatamente. Nesse momento ela busca o que está mais perto. O que está mais perto? Um atacadista, né? Uma loja, um cash and carry, ou uma pequena loja de varejo, né? ou uma conveniência, o que estiver mais próximo dela. Então, por fim, todos se beneficiam desse crescimento do food service. Uma outra característica que eu percebo é o seguinte: existe um food service, que é o grande food service, que é o food service informal, né? Que é eu, minha esposa, meu filho, nós temos lá uma portinha aberta, a gente serve refeição para aquela industriazinha pequena que está ali. Eu não tenho condição de ter um CNPJ, né? Eu não tenho dinheiro para pagar um escritório de contabilidade, então eu vivo na informalidade. Por consequência disso, ele tem muita dificuldade de comprar dos distribuidores, porque os distribuidores eles precisam emitir a nota fiscal, né? É do negócio deles. E aí, aonde eles vão buscar socorro? Dentro do cash and carry, onde ele compra como consumidor usuário, né? Então, eu percebo que o food service vai ser abastecido por todos eles, por cash and carry e pela distribuidora, e vai abastecer todos os tamanhos de transformadores. Em relação ao crescimento do food service, né? Você fala que o food service cresce a números expressivos, né? Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse crescimento, os fatores que levam a esse crescimento, né? Hábitos de consumo, né? Dentro desse cenário. Ótima pergunta também. O food service é impulsionado por alguns fatores. Um dos fatores é as distâncias entre a casa e o trabalho. Às vezes não é tão longe, mas é tão difícil se deslocar. Nós que vivemos e moramos em São Paulo, sabemos a dificuldade que existe entre se deslocar entre o trabalho e a casa. Ou seja, cada vez mais difícil eu conseguir fazer minhas refeições em casa. Um outro fator, o IBGE mostrou aí na última pesquisa de orçamentos familiares e na pesquisa de ocupação, que as mulheres estão cada vez mais trabalhando, né? Então, uma mulher fora de casa, ela leva pelo menos 3 ou 4 refeições para fora de casa. Porque se o IBGE diz que as famílias brasileiras, em média, são de 3,5 pessoas, se a mulher que faria comida para essas 3,5 pessoas passa a trabalhar fora de casa, essas pessoas passam a comer fora de casa. A criança come na escola, o marido come no refeitório do trabalho ou come no restaurante lá perto, e ela também vai comer no refeitório do trabalho ou no restaurante lá perto. Então, esse é o impulsionador. Outro fator que eu percebo que também impulsiona o food service foi a ascensão da classe C. A classe C hoje tem mais poder econômico, porém, ela ainda não tem poder econômico para bens duráveis. Então, para onde vai o recurso dela? O recurso dela vai para consumo. Então, ela compra uma roupa mais bacana, ela vai para os restaurantes, ela passa a se alimentar fora de casa também pelo lazer. Então, esses são alguns dos inúmeros fatores que vêm impulsionando o food service. As taxas de crescimento do food service vêm se mostrado no decorrer desses 10 anos pelo menos 3 pontos percentuais acima do que cresce a venda no varejo. Hoje, os gastos das famílias fora do lar são na ordem de 31%, ou seja, de cada R$100 que as famílias gastam com alimentação, R$31 elas gastam fora de casa. Isso já foi 19, 21 e hoje é 31. Bom, o que vai ser nos próximos anos? Eu muito corajosamente falaria que esse food service vai crescer 10%. Por quê? Outro dia, numa viagem para Curitiba, encontrei um executivo de uma companhia, um executivo da área financeira, e falando sobre o trabalho, falando food service, ele me perguntou: Jean, comprei um restaurante. Eu falei, mas da onde surgiu essa ideia? Não sei, todo mundo está falando que o food service vai crescer, e tem aí Copa, e tem Olimpíada, eu também quero estar nessa. Então, essa onda positiva em cima do food service também é um impulsionador de crescimento.
né? E eu imagino sim, eu tenho uma crença de que a gente deve crescer nesse 2011, 2012, 10%. Você falou dessa novos players entrando nesse mercado. Como você vê a concorrência nesse mercado? Ainda há espaço, oportunidade? Sim. Olhando do ponto de vista das indústrias, apesar de a gente estar falando de um boom do food service, de todo mundo querer entrar no food service, mas nem todo mundo vai, por alguns motivos. A venda ao retail, a venda ao varejo, ao autosserviço, é uma venda que gera muito mais volume, né? Se a gente está falando que 31% das famílias consomem fora de casa, os 69% ainda compram no supermercado e preparam a comida dentro de casa. Ou seja, o varejo, o retail é muito maior ainda do que o food service. Então muitas indústrias estão confortavelmente posicionadas dentro do retail e não tem vocação para vir ao food service, nem pretende, estão muito bem posicionadas. Então o food service às vezes se preocupa um pouco por causa dos volumes, né? Eu vou criar lá dentro da minha indústria uma divisão de negócios ao food e minha venda vai ser desse tamanhinho e tal. Mas estamos falando de hoje, né? De hoje. O food service tem uma característica que é o seguinte: a barreira de entrada é a mesma de saída. Hoje, para se convencer um dono de restaurante a trocar uma marca de arroz, é um trabalho hercúleo para se convencer. Porque aquele arroz está dando resultado, está bom, os clientes estão satisfeitos. Porque quando eu vendo para o food service, eu trabalho com sensorial. Aroma, cor, textura, paladar. Quando se vende para um operador, para um restaurante, ele quer saber do resultado do produto antes de perguntar o preço, né? O preço é importante, fundamental, mas para ele é importante o resultado. Então, a mudança de uma marca é difícil, porém você consegue cativar. É diferente da venda ao varejo. A venda ao varejo, o comprador pergunta: quanto custa? É tanto, obrigado, pode carregar. E a venda food service é diferente. Ou seja, as indústrias percebem isso, mas percebem a dificuldade de se atuar dentro do food service. E o distribuidor atacadista é o grande veículo para conseguir que isso aconteça. Você comentou também agora a respeito de produtos saudáveis. Tá. É uma grande tendência da indústria hoje, produtos saudáveis. O food service também está alinhando produtos saudáveis? Sem dúvida nenhuma. Eu curiosamente, nessa última semana, eu tive reuniões com 4 grandes indústrias, que pretendem ir ao setor de alimentação saudável, food service, e também tive reunião com algumas indústrias que já atuam dentro do setor de alimentação fora do lar, com produtos voltados à saudabilidade, né? Falar de saudabilidade ainda é um pouco confuso para os consumidores, né? As pessoas fundem muito as expressões orgânico, integral, vegetariano, livre de gordura trans. O brasileiro ainda não entende muito a diferença que existe entre essas terminologias. E são terminologias completamente diferentes. Eu posso ter um produto orgânico que não é vegetariano, né? Eu posso ter um produto vegetariano ou vegan que não é orgânico, né? E assim por diante. Então, é muito confuso. Mas, sem dúvida, é uma tendência à área de alimentação. A gente tem aí algumas franquias, algumas redes de franquia bem posicionadas dentro da alimentação saudável, né? Algumas grandes e algumas galgando isso no Brasil. Sem dúvida, é um grande segmento. Bom, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado. Gostaríamos de deixar o espaço aberto para que você possa voltar e conversar mais com a gente sobre esse mercado e outros assuntos. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui junto com a New Trade, falando a esse mercado tão importante, o mercado de distribuição, que é um mercado que leva para nós no food service os ingredientes desses pratos maravilhosos aí que o Brasil serve. Muito obrigado. Bom, nós conversamos com o Jean Pontaro, sócio-diretor da J Pontaro, e você está ligado no New Trade TV.